Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor. Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler um texto um pouco extenso, os versículos de 1 a 20. Mas é bom para que tenhamos contato com a narrativa por inteiro. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Amém. Amados, nós temos aqui de inúmeros milagres que Jesus operou, e esse em particular, porque envolve uma situação muito dramática, muito trágica, envolvendo este homem. Veja, Jesus atravessa o mar para outra margem e resolve passar pela província dos Gadarenos. Aparentemente, parece ser o acaso que provoca esse encontro de Jesus com este homem, mas certamente não foi acaso, porque em se tratando de pessoas que conhecem Jesus e a forma como Jesus atua, nós sabemos que não existe coincidência, mas existe providência. E Jesus, indo por atravessar a província dos Gadarenos, lhe sai ao encontro
um homem numa situação muito trágica, muito dramática. A descrição que o texto bíblico faz da condição espiritual daquele homem traz um retrato de muito sofrimento. Primeiro, ele estava possesso por um espírito imundo. Ele estava atormentado por um espírito imundo. E aquele homem, ele tinha perdido a noção do que era viver uma vida normal. Aquilo que para nós é uma vida normal, cotidiana, de acordar-se todos os dias, realizar as tarefas domésticas, profissionais, conversar com amigos, com familiares. Aquilo não fazia parte da rotina deste homem. Esse homem, pela possessão, pela opressão maligna de que era vítima, tinha sido roubado dele as coisas mais simples e comuns de uma vida considerada normal. Além de ter sido roubado do convívio dos familiares, do convívio dos amigos, do convívio da vida social normal, a opressão maligna era de tal intensidade que ele morava nos sepulcros, morava entre os mortos, morava nos cemitérios, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Pelo que entendemos aqui, a polícia já havia tentado várias vezes prendê-lo, e ele até preso havia sido algumas vezes, mas ele quebrava as cadeias com grilhões. Ele fazia as algemas em migalhas, e o versículo 4 diz que ninguém o podia amansar. E isso de dia e de noite, e isso continuadamente, e isso frequentemente. E não apenas isso, ele andava pelos montes e pelos sepulcros e se feria com pedras. Era um homem completamente prisioneiro de sua própria desgraça pessoal. Eu fico a imaginar os familiares deste rapaz, o quanto sofreu com isso. Porque quando alguém chega num estágio de aprisionamento espiritual como esse, essa prisão, esse sofrimento, essa tragédia não afeta somente a ele mesmo. Trata-se de uma situação de dor e de sofrimento que afeta os seus familiares, que afeta as pessoas que lhes são mais próximas. Mas o pior de tudo isso é que, pelo relato que temos aqui, era uma situação em que as pessoas que, de uma forma ou de outra, estavam afetivamente vinculadas a esse homem em maior ou menor grau, elas não podiam fazer nada. Esse relato ele está registrado na Bíblia não por acaso, está registrado de forma também exemplificativa para que pensemos e meditemos nos dias de hoje. Infelizmente, amados irmãos, em maior ou menor grau, há pessoas que também se encontram aprisionadas como este homem. Talvez não estejam aprisionadas por cadeias e por grilhões e por possessão demoníaca e maligna como essa, mas estão aprisionadas por outras questões. Pessoas que se tornam estranhas à sua própria família porque se tornam prisioneiras das drogas. Eu conheço relatos de pessoas que se tornaram prisioneiras das drogas e cada vez mais nós ouvimos relatos de pessoas prisioneiras das drogas e a história, por um outro caminho, por circunstâncias diferentes,
se assemelha um pouco com a história desse homem. Há pessoas que se tornam prisioneiras de sua própria desgraça por outras razões. Eu conheci um rapaz que ele se tornou prisioneiro da pornografia e da falta de controle absoluta sobre a dimensão sexual de sua existência. E aquilo lhe causava grande tormento e grande dor, porque ele não podia manter a sua família equilibrada, em consequência de ter se tornado prisioneiro dos seus próprios desejos impuros. Há pessoas que se tornaram prisioneiras da bebida, do álcool, enfim, se fôssemos citar os casos, seriam inúmeros e os mais variados. São variações de uma mesma questão, são variações de um mesmo problema. Pessoas que, por estarem distantes de Deus, se tornam vítimas, em maior ou menor grau, do controle do maligno sobre suas vidas e sobre suas existências. E quando isso acontece, essas pessoas se tornam fonte de dor e de sofrimento e de lágrimas para as pessoas que lhes são mais queridas. E nós, Igreja do Senhor Jesus, e nós que compomos aqueles que foram alcançados pela palavra do Senhor, pelo poder da palavra do Senhor, nós temos uma grande responsabilidade para com essas pessoas. Amados, porque nós sabemos que esse tipo de opressão, porque nós sabemos que esse tipo de aprisionamento não encontra liberdade total e absoluta, a não ser através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente o Evangelho de Jesus opera liberdade completa. Todos nós que nascemos e crescemos no Evangelho, seja biologicamente ou seja na fé, todos nós que algum dia fomos alcançados por esse Evangelho e que já temos alguma caminhada entre o povo de Deus, nós somos testemunhas, nós conhecemos pessoas que um dia foram alcançadas por esse Evangelho e foram libertas, e foram transformadas, e foram modificadas, assim como esse homem cujo relato acabamos de ler. O Evangelho de Jesus, as palavras do Senhor Jesus, Jesus é a verdade que liberta. Por isso que está escrito na palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, essa é a grande função do Evangelho de Jesus: libertar pessoas, transformar pessoas. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que liberta. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que transforma. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que dá vida e vida com abundância. Qualquer coisa que seja menos que isso não é o Evangelho de Jesus. Nós temos escutado ultimamente por aí, nos diversos sistemas de mídia, um evangelho que está preocupado com a promoção do sucesso, a promoção do progresso financeiro e material das pessoas. E esquece que o maior problema das pessoas não é o problema financeiro, não é o problema econômico, não é o problema material. Se o maior problema das pessoas fosse de ordem econômica e financeira, você não teria em países prósperos como o Japão um índice de suicídio altíssimo.
você não teria em países prósperos como os principais países da Europa um alto índice de jovens que, por não encontrarem razão, por não encontrarem sentido para a vida, estão aderindo com muita facilidade a propostas terroristas do Estado Islâmico. Isso significa que o problema não é de ordem econômica, o problema não é de ordem financeira, o problema é de ordem espiritual. E o Evangelho de Jesus é um evangelho de liberdade, mas de liberdade das cadeias opressivas do maligno. É o Evangelho que resgata almas do reino das trevas e conduz essas almas para o reino da luz. E isso acontece não no plano físico, material, humano, visível. Isso acontece nas regiões espirituais, onde operam as hostes espirituais da maldade. Trata-se, portanto, de uma guerra que travamos diariamente e continuamente no plano espiritual. E o nosso inimigo não é a carne e nem é o sangue. Precisamos entender que a batalha maior da igreja, a batalha maior nossa, ela se trava no âmbito e no reino espiritual. Por isso que o pastor disse agora há pouco, que está acontecendo aqui, é algo do plano espiritual. E para compreender isso, eu preciso estar envolvido com o reino espiritual, porque as coisas de Deus, elas não se discernem de forma natural, elas se discernem e se compreendem no plano espiritual. Então o Evangelho de Jesus é um Evangelho que se situa no plano sobrenatural, do mover de Deus no plano do sobrenatural. É isso o que faz o homem, numa situação como essa, encontrar a liberdade. Veja que não se trata de uma questão de ordem psicológica. Isso aqui não se resolvia com psiquiatria. Isso aqui não se resolvia com medicamentos mais avançados na área dos psicotrópicos ou que agem na área do cérebro ou coisa do gênero. Isso aqui é algo que tem a ver com aquilo para que Jesus veio. Para um povo que andava em trevas, para este povo veio uma grande luz. Para os que habitavam na região de sombra e da morte, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É desse evangelho que estamos falando. Aquele homem era um caso perdido. Aquele homem era um caso sem solução. Várias vezes tentaram prendê-lo e não conseguiram. Ele se feria com pedras, ele se maltratava, ele se machucava. Mas ele teve um encontro com Jesus. E isso fez toda a diferença. Porque Jesus é especialista em tratar com casos perdidos. Eu dou glórias a Deus por isso, porque eu também era um caso perdido. Mas um dia a graça de Deus me alcançou. Quantos de nós que estamos aqui um dia também não fomos rotulados como um caso perdido? Um caso sem solução. Mas quando Jesus entra na história, as coisas se modificam, as coisas se transformam. E quando ele viu Jesus se aproximar de longe, ele adorou a Jesus. É interessante aqui essa questão. Para quem não tem compreensão espiritual plena, para quem não tem a visão e o discernimento do reino de Deus, pode até se enganar.
Aparentemente era uma adoração, mas veja que era uma falsa adoração. Se tratando de mundo religioso hoje, as coisas estão muito confusas, as coisas estão muito misturadas, e as pessoas estão se enganando com falsa adoração, porque de uma forma ou de outra, diversos segmentos estão prometendo liberdade, libertação, estão prometendo aquilo que não podem dar, estão prometendo aquilo que não podem oferecer, e as pessoas, em busca de uma solução imediata, não conferem, não conhecendo as Escrituras Sagradas, se deixam levar por uma aparente vestimenta de religiosidade. Mas Jesus não se deixou enganar com aquela adoração, porque não era uma adoração, era uma falsa adoração. E quando ele se aproxima, Jesus toma a iniciativa de expulsar aqueles seres que atormentavam aquele homem. Mas acontece uma coisa curiosa, é que Jesus, ao expulsar os diversos demônios que atormentavam aquele homem, os demônios incorporaram nos porcos que ali estavam. E os porcos, veja que o tormento daquele homem não era pequeno, porque os espíritos malignos que se apropriavam dele ocuparam uma manada de porcos, em torno de 1000 porcos, e os porcos se desesperaram tanto que correram em direção ao mar e morreram afogados. E depois que os donos dos porcos se aproximam e tomam conhecimento de que os porcos haviam se perdido, o prejuízo financeiro, econômico foi enorme, os homens se aproximaram de Jesus e pediram para que Jesus fosse embora daquela região. Eles ficaram muito perturbados, porque o prejuízo financeiro e econômico era enorme. Para os proprietários dos porcos, não contava o fato de que um ser humano, uma vida humana, havia sido salva, havia sido liberta. Porque em se tratando de números, em se tratando de cálculo financeiro, o prejuízo era o que contava. Mas para o Senhor Jesus, a vida daquele homem valia muito mais do que os recursos financeiros que poderiam ser auferidos com aqueles inúmeros porcos. A vida de uma pessoa diante de Deus vale mais do que todo e qualquer bem material. Por causa da vida humana é que Deus se fez homem, assumiu a forma de servo, a forma de homem, para morrer na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados. Compreender a realidade que nos cerca pela ótica espiritual passa também por aí. Entender que pessoas valem mais do que coisas. Entender que a vida humana vale mais do que bens materiais. Essa é a perspectiva de Deus. Essa é a perspectiva do reino de Deus. Porque o reino de Deus está vinculado com aquilo que é eterno, está vinculado com aquilo que é duradouro, porcos, bens, recursos materiais, tudo isso é passageiro. Mas a vida que o Senhor nos dá é uma vida que dura para todo sempre. E isso, afinal de contas, é o que importa. Jesus contou a parábola de um homem que plantou uma grande extensão de lavoura, e construiu enormes celeiros, e fez uma enorme colheita, e encheu todos os seus armazéns, e disse para si mesmo: ó, minha alma, alegra-te, farta-te, porque tens bens para muitos dias. E uma voz do céu diz: louco, se hoje pedirem a tua alma o que tens feito, para quem será? É isso. Dentro desse projeto de reino de Deus, precisamos compreender o que de fato interessa, o que de fato é relevante em se tratando de estarmos aqui. E Jesus percebeu isso muito bem, não deu muita importância para os porcos, apesar
de os proprietários dos porcos ficarem extremamente insatisfeitos e se sentirem extremamente prejudicados. E quando Jesus está para se retirar daquela região, daquela localidade, o versículo 19 diz que o endemoniado, o que fora, é interessante que o verbo está no passado, o que fora endemoniado e que não estava mais endemoniado, até porque o versículo 15 diz, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso não tem preço, não há nada que pague a restauração da plena sanidade mental deste rapaz. E aquele homem que sabia o benefício que Deus lhe fez, através de Jesus, ele roga para Jesus, deixa eu te seguir, mestre. O benefício que me foi feito é enorme, não há nada que possa pagar. Ele estava em perfeito juízo. Aí Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte, vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor Jesus te fez, e como teve misericórdia de ti. Isso aqui é interessante, e tem muito a dizer sobre a nossa missão. Todos nós que estamos aqui, de uma forma ou de outra, fomos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Todos nós aqui estamos e aqui permanecemos, porque o milagre, a intervenção milagrosa de Deus ocorreu em algum momento e continua acontecendo diariamente e cotidianamente em nossas vidas. Todos nós aqui temos testemunhos a dar de quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Mas é preciso entendermos uma coisa. É propósito de Deus, é interesse de Deus realizar obras de graça em nossas vidas, realizar obras milagrosas e transformadoras em nossas vidas. E a obra do Evangelho é isso mesmo, é de transformação, é de mudança, porque é inadmissível que alguém seja alcançado pela graça e permaneça da mesma forma que era antes. Toda e qualquer pessoa que uma vez foi impactada pela graça do Evangelho de Jesus, ela tem a sua vida transformada, ela tem a sua vida modificada. E se sua vida não foi transformada, e se a sua vida não foi modificada, é porque ela de fato ainda não foi alcançada pela graça do Evangelho e precisa buscar essa graça urgentemente. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Há uma mudança radical na vida desse homem. O que ele era antes de conhecer Jesus e o que ele passou a ser depois de conhecer Jesus. Não estou dizendo aqui que essa transformação, que essa mudança é imediata e é instantânea em todas as pessoas. Em algumas pessoas, essa transformação é imediata, é instantânea. Em outras pessoas, essa transformação, essa mudança é um pouco mais lenta, mas sempre acontece de forma progressiva e sempre de melhor para melhor, para melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A transformação ela tem que acontecer de uma forma ou de outra. Ela sempre acontece. A transformação que ocorre com Pedro é muito mais demorada. Demoram 3 anos durante todo o ministério de Jesus. Com esse homem a transformação foi imediata, mas a transformação acontece, sempre tem que acontecer. E depois que essa transformação acontece, depois que esse milagre acontece, depois que essa intervenção poderosa, impactante de Deus em nossa vida se manifesta e continua a se manifestar dia após dia após dia, é preciso compreendermos que a graça de Deus que recebemos, ela não pode ficar estagnada em nós mesmos. Ela tem que se derramar para alcançar outras pessoas que estão ao nosso redor. Não recebemos a maravilhosa graça de Deus para ficar em nós retida e contida. O homem diz, mestre, eu quero te acompanhar, foi maravilhoso o que aconteceu comigo. Eu não quero te largar mais, quero estar sempre contigo. Jesus diz, não é bem isso. Não é bem isso.
vá para a tua casa, vá para os teus e anuncie para eles quão grandes coisas o Senhor te fez. O Evangelho de Jesus é isso. Não basta eu receber a graça de Deus, não basta eu receber as maravilhosas consequências da impactante intervenção de Deus na minha vida. Eu preciso compartilhar com outras pessoas essa impactante e maravilhosa transformação de Deus em minha vida. É preciso que a graça de Deus que se derrama em mim, ela não fique só em mim, mas ela transborde de forma abundante para alcançar as pessoas que estão próximas a mim, as pessoas que entram em contato comigo. O Evangelho de Jesus é isso. É vida transbordante que jorra de dentro para fora, que jorra para a vida eterna. Jesus disse, qualquer que beber da água, Jesus disse para a mulher samaritana, qualquer que beber da água que eu lhe der, dentro dele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Vida abundante, vida superabundante. O Evangelho de Jesus é isso. Jesus diz isso para aquele rapaz. Eu fico a imaginar os familiares, os parentes daquele rapaz quando receberam ele em sua casa. Inicialmente, talvez assustados, amedrontados, mas depois começam a se perguntar, o que aconteceu? A mudança era evidente, porque antes, o texto diz que ninguém poderia amansá-lo, porque antes ele se machucava com pedras, porque antes ele quebrava grilhões. E o versículo 13 diz que agora ele estava vestido. Significa que antes, além de tudo isso, ele nem sequer conseguia manter-se com roupa. Certamente, cabelo longo, barba longa, parecia realmente uma imagem fantasmagórica. Mas agora não. Agora ele estava vestido e em perfeito juízo. Que alegria para aquela família receber-o de volta. É isso que o Evangelho de Jesus faz. O Evangelho de Jesus traz liberdade. O Evangelho de Jesus restaura relacionamentos. O relacionamento deste rapaz com sua família estava rompido, estava quebrado. Mas Jesus manda, volta para a tua casa. O ponto de partida da transformação, da restauração dos relacionamentos, os relacionamentos familiares. Há sempre, no reino de Deus, essa preocupação da restauração dos relacionamentos familiares. E ele vai. E esses relacionamentos são restaurados. E ele anuncia quão grandes coisas o Senhor fez. E aponta a sua vida, o que aconteceu com ele, aponta para todos os parentes, para todos os familiares, que Jesus Cristo é a verdade que liberta. E ele foi, mas ele não ficou apenas no âmbito familiar. Ele começou a anunciar na cidade de Decápolis. Primeiro em casa, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Ele começa entre os familiares. E depois ele começou a anunciar em Decápolis. Veja que vai se ampliando, conforme as nossas forças, conforme as nossas possibilidades. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. É isso que eu tenho a dizer nessa noite. Jesus Cristo é a verdade que liberta. É a verdade que liberta, conforme vimos no texto que lemos. É a verdade que liberta porque eu sou testemunha. Eu fui alcançado por essa verdade que liberta. E nessa noite, se houver alguma pessoa aqui que ainda não experimentou essa graça maravilhosa, se ainda não conhece essa manifestação plena da ação, da intervenção de Deus em favor da libertação, creia. Jesus pode fazer isso, mais que isso, Jesus está interessado em fazer isso.
Essa é a noite em que o Senhor pode fazer isso. E se há alguém na sua família, não, eu já fui liberto, já fui alcançado, mas há um parente, há um familiar, há um amigo lá no trabalho, há um conhecido meu numa cidade distante, nessa noite, ore, interceda, creia. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Em nome de Jesus.